A paz do Senhor para os irmãos. Que o Senhor nesta tarde lhe dê uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, que você consiga vencer as tentações da vida, os obstáculos, os empecilhos, e que o Senhor conceda um dia abençoado e próspero. Quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: o dízimo tem base na doutrina do Novo Testamento? O dízimo tem base na doutrina do Novo Testamento? Mas antes de nós entrarmos no Novo Testamento, nós queremos falar um pouco rapidamente sobre o dízimo antes da lei, na lei e pós-lei. Quando eu falo lei, eu estou falando lei no sentido dos rituais judaicos, das cerimônias judaicas. Não lei, porque nunca deixamos de andar debaixo da lei, das ordenanças e dos mandamentos de Deus. E nós iremos lá ver em Gênesis capítulo 4, versículo de número... Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo de número 4. Versículo de número 4. E o versículo de número 5. Não tem o nome aqui dízimo, mas dá a entender que eles eram dizimistas, Caim e Abel. Porque dízimo é uma oferta da primícia, é os 10%. A palavra dízimo significa 10% daquilo que você ganha. E aqui em Gênesis 4, 5 não tem o nome dízimo, mas está dizendo que eles traziam a oferta da primícia. Fala de dízimo. E diz assim: Abel também trouxe o 3 e o 4. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. E aconteceu que ao cabo do dia, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Abel trouxe o quê? Os primogênitos das ovelhas e das suas gorduras. Então Abel trouxe o dízimo. Primogênitos são os primeiros. Então aqui nós vemos o primeiro relato de uma ação, de uma atitude de um homem dizimista chamado Abel. E olha que Abel, ele não era judeu, não era hebreu, né? Vamos ver também outra atitude do dízimo aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 14. Gênesis capítulo 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos, e dele o dízimo de tudo. Então nós vemos outra ação, Abraão dando dízimo de tudo. Abraão dizimando. Vamos ver também Jacó dizimando. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22, que diz o seguinte: E Jacó voltou, fez um voto, dizendo: Se o Senhor for comigo e me entregar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, e o Senhor será meu Deus, esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó disse: se o Senhor for comigo, me abençoar, me dar as vestes, me dar comida, me proteger, me levar em paz, eu estarei dando o dízimo de tudo. Então Jacó foi dizimista. Ele disse: se Deus abençoasse a vida dele, ele daria o dízimo. Felizmente tem pessoas que oram para Deus dar emprego, faz um voto para Deus dar emprego, de dizimar, e quando ganha, Deus abre as portas, felizmente não quer dizimar. Então nós vimos aqui Abel, Abraão, nós vimos Jacó. Vamos ver o dízimo também na lei mosaica, que a lei foi introduzida, o dízimo foi introduzido na cerimônia judaica, como ritual. Vamos ver lá em Levítico, capítulo número 27,
Levítico, capítulo número 27, versículo de número 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das ovelhas, são do Senhor, santos são ao Senhor. Então, claro que naquela época não tinha dinheiro, não tinha real, não tinha dólar, as pessoas ofertavam e dizimavam com dízimo. E o Senhor disse que de todo do campo, do fruto, do gado, tinha que dizimar, porque o dízimo é santo ao Senhor. Vamos ver também o dízimo ensinado por Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois os que dizimais da hortelã, e o édrio e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus aqui não está proibindo o dízimo. Jesus está dizendo, estava criticando a forma dos fariseus dizimar, que eles dizimavam de uma forma hipócrita, sem misericórdia, sem fé e muitas coisas. Mas Jesus disse, não omitir aquelas, não deixe de dar o dízimo. Aí a pessoa diz, mas Jesus estava debaixo da lei. Então, se a gente for proibir, dizer que não podemos dar o dízimo porque Jesus estava debaixo da lei, então vamos pregar e dizer que adulterar pode porque estava debaixo da lei, mentir pode porque está debaixo da lei, furtar pode porque está debaixo da lei. Não tem nada a ver, Jesus estava debaixo da lei, mas Jesus não veio para cumprir a lei e não invalidar a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para desfazer o que o Pai tinha estabelecido, mas ele veio dar um sentido espiritual. E aqui nós vemos Jesus dizendo não omitir essas coisas, ele não deixe de dar o dízimo, continue dizimando. Então nós vemos aqui o dízimo antes da lei, praticado pelo Abel, Abraão, Jacó. Vimos o dízimo sendo introduzido na lei como ritual mosaico e vimos agora Jesus também ensinando sobre a lei. Vamos ver também o dízimo nas cartas apostólicas. Será que tem um dízimo nas cartas apostólicas? Será que Paulo ensinou sobre o dízimo? Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Está escrito aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 9. Primeiros Coríntios, capítulo 9, versículo 4 a 10, e o versículo 13 e o versículo 14. Depois nós estaremos vendo 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 18. E 1 carta aos Coríntios 9, 4 diz assim: não temos nós direito de comer e de beber? Não temos o direito de levar conosco mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Pedro? Ou só eu e Barnabé que não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai para a guerra com a sua própria custa? Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta um gado não come do leite do gado? Digo isso segundo os homens, e não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura Deus não cuidará dos seus bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. O versículo 13. Não sabeis vós que o que administra o que é sagrado come do que é do tempo? E o que os que contínuo está junto do altar, participa do altar? Assim ordena também o Senhor que anuncia o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então nós vimos aqui, dentro das Sagradas Escrituras, que Paulo ele vem trazendo textos da lei, da Torá. Paulo não invalidou a Torá, pelo contrário, foi o maior defensor da Torá. E nós vimos aqui Paulo dizendo, defendendo o dízimo, o direito dele, Barnabé, como os outros apóstolos já desfrutavam do dízimo, viviam
da obra de Deus, viviam na obra, deixaram tudo para viver na obra, porque os seus apostolados não davam condições de eles trabalharem, eles precisavam viver na obra. E aí Paulo defende aqui a questão dos mesmos textos usando lá da lei de Moisés, que os levitas eram mantidos pelos dízimos, que os sacerdotes eram mantidos pelo dízimo. Paulo também usa esse mesmo texto para defender tanto ele como Barnabé e os outros apóstolos na obra do Senhor. Então aqui nós vemos um texto, versículo bem explícito sobre a defesa do dízimo. Então nas cartas apostólicas tem, como nós iremos ver também agora em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e o 18. Os presbíteros que governam bem seja de administrador, por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Como é o obreiro vai ganhar o seu salário? Através dos dízimos, através das ofertas, e os servos de Deus e as servas de Deus, ele irão trazer, irão ofertar, irão dizimar os seus dízimos. Então, os dízimos também, elas têm inserida nas cartas apostólicas, como também está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 4 e versículo 5, que diz: considere, pois, quão grande era este, e a quem tem o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Os que entre os filhos de Levi recebe o sacerdote tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, e isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então nós vimos aqui que tem fundamento o crente dizimar no Novo Testamento. Isso é uma heresia, é um engano em dizer que no Novo Testamento não tem falando sobre dízimo, que nas cartas apostólicas não tem falando sobre dízimo, só porque não tem a nomenclatura, não tem o nome, mas Paulo deixa explícito nas cartas. Então o dízimo tem fundamento, porque os primeiros dizimistas estão lá no princípio, Abel, depois veio Abraão, Jacó, foi introduzido na lei, Jesus defendeu o dízimo, os apóstolos vieram e confirmaram os dízimos. Então, meu irmão, continue dizimando, não dê ouvido a essas pessoas que têm essas falsas doutrinas, de que o dízimo não tem fundamento no Novo Testamento, que o dízimo só era na lei e que a lei foi abolida e que você não é obrigado, e você não é obrigado a dizimar. Você tem o dever de dizimar, você tem o dever de ofertar, porque tem respaldo bíblico, tem respaldo no Novo Testamento, em todas as Escrituras, o dízimo ele é sagrado. Lembre-se de uma coisa, o dízimo não é seu. O dízimo é santo. O dízimo tem que ser devolvido. O dízimo tem que ser entregue para que o nome de Deus seja adorado e glorificado. A paz do Senhor para todos e que em nome de Jesus, você que é dizimista, continue dizimando, e você que não é, volte a dizimar, porque Deus vai continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus.